Boa noite para o pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Vou me apresentar então, enquanto o pessoal entra. Alguns já me conhecem aqui, outros não. Meu nome é Leandra, sou advogada, atuo especialmente nas causas direcionadas ao direito LGBTQIAPA+, e direito homoafetivo. Também atuo em demandas cíveis, trabalhistas. E hoje o tema da nossa live aqui é sobre o direito homoafetivo, né? O nosso título, na verdade, é Do Silêncio à Revolução. E o nosso convidado especial hoje é o Léo. O Léo é um ativista da causa e hoje a gente convidou ele para vir aqui dividir um pouquinho da história dele conosco e alguns pontos do direito, vivências que ele já experimentou, já vivenciou, alguns desafios também. Então, vou pedir que o Léo se apresente, por favor. Então, boa noite para todo mundo que tá entrando, né, que está chegando. Para quem vai assistir depois também, né, espero que a gente faça uma live bem legal. Primeiro, quero agradecer a Leandra pelo convite, pela oportunidade. É importante a gente ter essa visibilidade. E é isso, meu nome é Leonardo Sesimbra, eu tenho 41 anos, eu sou natural de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e eu sou um homem homossexual, né? E sempre vivi aqui no interior, né? Com seus desafios, a gente viu uma transformação acontecendo durante todo esse tempo, né? Desde a minha adolescência até o momento atual. E estamos indo, né? Lutando sempre, mas a gente está vendo que tem vários avanços acontecendo, né? Isso é muito importante também. Principalmente a nossa cidade aqui, que é interior, né, Léo? É. A gente percebe muito essa questão do preconceito ainda. Já melhorou bastante, né? Mas em comparação a grandes centros, a gente ainda vê muitas questões, né, que precisam ser melhoradas e trabalhadas. Dentro do nosso contexto hoje, eu separei algumas perguntas que eu gostaria de compartilhar elas contigo, para a gente começar esse nosso debate, tá? A primeira delas, Léo, a gente gostaria de ouvir um pouquinho da tua história de vida, lá desde a tua infância, e os desafios que tu enfrentou de lá até aqui, e quais deles mais te marcaram, assim? Então, eu nasci em 82, né? Era uma década completamente diferente. Não se falava muito sobre sexualidade, principalmente como a gente fala agora, né? Era um outro contexto completamente diferente, né? Tinha poucas figuras que a gente pudesse se espelhar, né? E normalmente elas eram apresentadas para a gente de uma maneira muito caricata e até mesmo ridicularizada às vezes. E aí, quando eu falo isso, pode ser que alguém pense assim, mas, por exemplo, Jorge Lafon teve sua importância. E eu digo, óbvio que teve, né? Óbvio que teve. Mas se a gente for olhar a maneira com que, às vezes, ele era utilizado como chacota naquele programa Fazer Graça, né? Era uma maneira que, quando a gente olhava, a gente pensava que aquele era o único caminho que a gente tinha na época. Não tinha muitas pessoas para se espelhar, para tentar seguir em frente, assim. E todas as formas que apareciam na TV, eu era normalmente uma pessoa muito caricata, de uma maneira que ficava sempre ridicularizada, ou era um motivo de piada, tipo o seu peru na escolinha, sabe? E depois do decorrer do tempo, quando a gente começou a falar mais abertamente sobre sexualidade, a gente começou a ver outras pessoas chegando, né? Por exemplo, Cazuza, Renato Russo, né, que às vezes nem tinham a sua sexualidade definida, né, mas a gente entendia que existia ao menos uma bissexualidade ali, que já era, no caso do Renato Russo, por exemplo, que já era declarada nas letras das músicas. A gente começa a ver uma nova maneira que a gente possa se espelhar, né, novas pessoas, né, mesmo assim, quando a gente olha para a história dessas pessoas, por mais importante que tenha sido para nós abrir caminho e enquanto pessoas que lutaram na sua época, né, a gente vê pessoas com uma vida até certo ponto, até um tanto quanto triste, assim, na maneira que terminou, não só em decorrência do HIV, né, e da AIDS, que acarretou na morte dos dois, inclusive, mas por uma vida com uma certa solidão, numa vida
com uma briga constante com eles mesmos, assim, em questão da sexualidade, por mais que falassem sobre aquilo, tinha, né, aquela coisa, o Renato falava muitas vezes, por exemplo, sobre a solidão, e isso era porque refletia a realidade. A gente vê, por exemplo, a mesma coisa acontecendo com o Fred Mercury, por exemplo, né? Era uma pessoa que tentava esconder aquilo de uma maneira, a gente viu no filme isso ficou muito claro, né, de como... Então, assim, a gente começou a ter referências, mas era tudo de uma maneira que era uma referência legal, porque eles eram pessoas legais, mas de certa forma era triste também, porque não era uma história legal a ser contada. E todos no sentido assim, de tipo assim, nossa, eu quero isso pra minha vida também, sabe? Eu quero, entendeu? E quando a gente ia ver filmes da época, a maioria dos filmes retratavam uma realidade muito parecida com essa. Era sempre com as pessoas morrendo no final, ou por causa de um crime de homofobia, ou em decorrência da AIDS mesmo, ou por causa da solidão. Então, era assim que era retratado na época. Eu nasci em 82, cresci, né, passei minha adolescência nos anos 90, e para ter uma ideia, é só nos anos 90 que a homossexualidade deixou de ser considerada como doença, né, para a OMS. Né? Até então, nós éramos vistos como doentes, né? E isso mostra o quanto difícil era para nós na época, né? Porque ou éramos vistos de uma forma de chacota, mas também, além disso, como doentes, né? E é engraçado porque isso refletia na cultura que tinha social, né? Eu falo das relações sociais que a gente vivia. Eu, quando criança, eu vi isso, os assuntos eram sempre né, quando falavam sobre pessoas gays, LGBT de uma maneira geral, sempre era dessa maneira de reprovação. E aí, em determinado momento da minha vida, quando eu estava mais ou menos com 6, 7 anos, eu comecei a perceber que eu estava me tornando, eu estava me reconhecendo como uma pessoa que já tinha uma reprovação já de começo, assim, né? Só pelo aquilo que eu estava conseguindo identificar. E quando tu começa a perceber isso, é um atrito, é um conflito muito intenso dentro da tua cabeça. Né? Pelo menos era assim, né, na época para mim. Porque, então, as pessoas diziam na época, eu prefiro ter um filho bandido do que um filho gay. Né? Eu prefiro um filho morto do que um filho gay. E tu tá percebendo que tu vai ser aquele filho gay, né? Que as pessoas preferem que tu fosse um bandido, no caso, né? Isso era muito comum. Por mais que a gente escute ainda isso hoje, antigamente isso era muito mais comum, né? As pessoas não tinham acesso à informação, a nossa visibilidade era quase nula, né? Como a gente falou. Apareciam pessoas na mídia, mas não era de uma maneira que esclarecesse, era de uma maneira mais de entretenimento mesmo. Então, tipo, o nosso ficava ali para chacota mesmo, né? E até determinado ponto, a gente ficava vendo aquilo acontecer, e quando as pessoas às vezes me xingavam ou falavam alguma coisa para mim, até determinado momento da minha vida eu achei que estava tudo bem, porque eu achava, não, eles estão certos, né? Eu sou isso mesmo que eles estão falando. Então tá tudo bem, né? Eu tenho que aprender a lidar com isso e ponto. Porque não se tinha uma conversa aberta para que a gente se empoderasse e lidasse com aquilo. Peraí, sabe? Eu tô no meu canto, não tem por que essa pessoa vir aqui me incomodar. E isso foi muito difícil. Eu estudei no União, que é um colégio particular, aqui metodista, né? Até a 8ª série. O ensino médio foi para o Elisa, que é uma escola estadual. E no União, assim, tinha aquela coisa que eram só 3 turmas, né? Tipo a 8.1, a 8.2 e a 8.3. E quando eu fui para o Elisa, eram tipo, sei lá, 100 turmas no mesmo horário, assim, que eu estava estudando. E lá eu não era o Léo que todo mundo conhecia. Eu era mais um no meio de uma galera. E aí todos aqueles trejeitos que eu tinha, que todo mundo tinha se acostumado no União, e que passava meio despercebido, quando eu cheguei no Elisa, aquilo virou como se fosse um ponto de referência. Então, óbvio que eu era um dos ditos viados do colégio, né? Eu e mais alguns ali, né? E isso foi muito complicado. Eu entrava no colégio, eu sabia tudo que eu ia escutar. E eu dei o azar
nos 3 anos que eu estudei no Elisa, a minha sala saía no final do último corredor. Então eu tinha que passar por todo o saguão, dobrar e ainda ir até o final do último corredor. E eu sabia tudo que eu ia escutar. No final, lá mais ou menos no final do primeiro ano que eu estava lá no Elisa, que foi em 96, eu já estava num estágio que eu não queria muito ir mais para o colégio, né? E a minha mãe intercedeu muito por mim e me levou num psicólogo, não para eu me curar, nada disso, mas que eu pudesse me compreender e que eu pudesse, né, começar a entender, né, e não deixar que isso me abatesse de uma forma muito que pudesse me machucar. Eu passei por um processo de qual comecei a entrar no processo de depressão nessa época, inclusive algumas tentativas de suicídio, né, porque eu estava passando por um momento que, tipo, então vai ser isso a minha vida a partir de agora, sabe? Sabe quando no momento que a gente não vê futuro, sabe? Tipo assim, tá, e aí? Eu vou estudar aqui e aí depois vai ser isso só, sabe? Eu passava a adolescência toda com os meus amigos tudo namorando, ficando, e eu aquela pessoa sempre sozinha ali e não tendo o acesso ao afeto, sabe? Não tendo acesso ao afeto. E isso é muito importante, sabe? Tu saber que alguém pode gostar de ti, que alguém pode querer trocar um beijo, que alguém pode querer fazer carinho. E isso era uma coisa que estava me sendo negado na época. E é muito complicado, né? Porque daí tu passa preconceito no colégio, né? Só no momento que tu entra. Tu, de certa forma, até determinado momento, inclusive dentro da família. E aí, ainda por cima, né, toda essa situação da negação do afeto, da negação do carinho, sabe? Da negação de poder falar abertamente, até determinado ponto, até com os meus amigos, sobre quem eu era, sobre, né, o que eu estava compreendendo. Isso faz com que a gente comece a ter, né, pensamentos que não deveria estar tendo no momento. Foi um processo bem complicado, mas eu sempre falo que eu tenho muito privilégio, né, por eu ter passado por isso com uma família que, né, como a minha mãe, por exemplo, percebeu o que estava acontecendo e intercedeu por mim com uma ajuda especializada. E isso é uma coisa que não é todo mundo que tem, né, esse olhar. Ao contrário, tem pessoas que ainda hoje, quando a família percebe que a pessoa está, né, se direcionando para se descobrir essa sexualidade, né, homossexual ou bissexual, a pessoa já começa a sofrer agressões da família, né? Inclusive, às vezes até é expulso de casa. Eu escuto histórias assim, infelizmente, até hoje, inclusive aqui em Uruguaiana. Essa questão da rede de apoio, ela é fundamental, né? Torna o processo muito mais leve, né? Como ele deveria ser, com o acolhimento da família. E já pegando esse gancho aí de que tu nos mencionou que existiram situações no passado, né? Que hoje tu vê com outros olhos. Eu queria que tu nos mencionasse, assim, se existe alguma situação que tu vivenciou lá no passado, que hoje tu vê que foi, na verdade, um crime, que tu foi vítima desse crime, e que se fosse hoje tu denunciaria, por exemplo. Nossa, eu acho que, cara, assim, é tão complicado, porque teve um determinado momento da minha vida, que foi essa época do ensino médio, que se eu for analisar hoje, eu sofria isso diariamente, sabe? Era uma coisa muito diária. Era uma situação que, com certeza, hoje, talvez eu tivesse denunciado e não seria uma nem duas pessoas, seriam muitas pessoas, porque o ambiente, principalmente dentro da escola, era uma coisa absurda, assim, que eu escutava, assim. A determinado momento, nunca ninguém bateu no sentido de me agredir, me dar um soco, nada disso. Mas acontecia, das vezes, eu estar passando, as pessoas me empurrar, falar, viadinho, sei lá, eu nunca esqueço uma vez que as pessoas combinaram de levar o álbum de fotografia da, da família, sabe, para a escola, e era uma coisa que não tinha nada a ver com dinâmica escolar, era uma coisa que alguns colegas propuseram, assim. E eu levei, e eu me lembro que o pessoal começou a olhar, e uma boa parte da pessoa começou a rir muito, assim, sabe? Tipo assim, nossa, já era viadinho desde criança, olha aqui, isso aqui. E aí alguém
perguntou, nossa, essas pessoas quem são? E eu falei, porque era do meu 1 aninho, né? Eu falei, não, a maioria das pessoas já morreram e tal. Morreram de desgosto, né? Ou, que bom que morreram para não ver o que tu te tornou hoje. Então eram microagressões, assim, que se a gente for ver, assim, eram várias situações. Teve uma vez que o próprio professor teve que interceder, sabe? Porque eu saí da aula, não aguentei, saí chorando, assim, a ponto de, tipo, uma vez eu saí correndo, assim, da aula e uma colega minha, amiga minha, saiu de atrás, e eu literalmente chorava e dizia, eu não queria ser assim, sabe? Eu não queria ser assim, por causa das coisas que eu escutava. Então, com certeza, hoje, né, eu tendo a lei, que a gente sabe que hoje tem a lei, com certeza, eu não sei se eu talvez tivesse a força, adolescente tivesse a força, mas com certeza eu sei que teve várias situações que eu teria uma lei para me amparar, sabe? Hoje eu sei que teria. Como essas microagressões, né, que a gente sabe que seria como crime de ódio, né? De eu estar sofrendo ali agressões verbais, né? Contra a minha honra ali, no meio, na frente de todo mundo. E aquilo era já corriqueiro, totalmente corriqueiro. Totalmente corriqueiro. E já na vida adulta, tu experienciou alguma situação assim que tu denunciaria ou tu percebe que foi mais na adolescência, naquele momento do colégio ali? Olha, eu vou te dizer que até há pouco tempo eu passei por uma situação bem complexa, né? E que com certeza se eu tivesse, né, entrado com uma ação assim, talvez eu tivesse até ganho. Em ambiente de trabalho, inclusive, né? Não vou citar nomes assim, né, para não, Claro. mas acabou sendo resolvido de uma maneira bem interna, assim, né? Eu até, né, até não é que eu preferi, mas é que sabe o que acontece às vezes, né? Às vezes ainda mais na cidade do interior, né? As oportunidades para nós às vezes elas não aparecem tanto, né? Porque as portas se fecham muito, né? Então, às vezes, aparece uma oportunidade e tu tá ali abraçado nela, quando vê acontece uma situação, tu dá uma relevada. Acontece uma situação, tu dá uma relevada. E aí até que chegou um momento que eu falei, ó, eu não aceito mais isso. Eu não aceito mais isso. A próxima vez que acontecer, eu vou tomar as atitudes que eu tiver que tomar. Precisou eu falar assim para se resolver, entendeu? Provavelmente se acontecesse de novo, eu talvez tomasse uma atitude, né? Porque eu tinha dado um aviso, né? Mas é uma situação que às vezes, pelo menos numa primeira vez, eu tentei tá, vamos, né? Levar, Na, porque... na segunda, não quero complicar, sabe? É isso que a gente pensa, né? Não quero complicar, não quero, mas no fim acaba que no fim acaba que a gente às vezes acaba sofrendo coisas para tentar amenizar o sofrimento maior, entendeu? Uma vez eu vi a Linda Quebrada falar uma coisa assim, ó, o meu silêncio para te deixar confortável é o que me mais mata por dentro. E quando eu passo por situações assim, é exatamente isso que eu sinto, sabe? Às vezes, para eu tentar deixar outras pessoas confortável, para não criar uma situação, eu acabo me agredindo mais. Tipo assim, cara, tu não devia estar aceitando isso, sabe? Tu não devia permitir que falassem assim perto de ti. Não devia, mas às vezes... E aí tu tenta dar uma apaziguada. É complicado, sabe? Porque quando é em ambiente de trabalho é muito complicado. E eu vi já situações, só para deixar claro, quando eu falo em ambiente de trabalho, eu não estou falando necessariamente do trabalho que eu estou hoje, né? Todo mundo sabe em Rio Grande onde eu trabalho, né? Eu trabalhei em vários lugares. Mas, inclusive, teve outras situações em ambiente de trabalho que às vezes são veladas, assim, né? Que não necessariamente tu pode aplicar uma lei, mas que tu entende que aquilo te machuca muito. E também tem situações que às vezes não é contigo, que é com uma outra pessoa que está frequentando aquele mesmo espaço, que também é LGBT, e tu percebe aquilo acontecer, e aí tu tenta interceder, sabe? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Já aconteceu com alunos
alunos, já aconteceu com, inclusive com colegas, de eu ter que interceder, assim, de eu chegar e conversar, olha, não é assim que a gente vai resolver isso, essa pessoa tem esse direito, essa pessoa tem esse direito, e se vocês forem por esse caminho, ela vai percorrer por esse caminho, e vocês vão perder, porque ela tem esse direito. Isso eu já tive que fazer em algumas situações de trabalho, sabe? De pessoas frequentando o ambiente de trabalho, estarem sofrendo homofobia, e o lugar queria arranjar uma maneira de tentar tirar aquela pessoa de lá, para evitar mais problemas. Sendo que aquela pessoa só estava frequentando aquele lugar, sabe? É bem complexo, sabe? Aí eu cheguei, ó, essa pessoa tem o direito, isso tudo por uma questão que era uma pessoa trans que queria utilizar o banheiro feminino, né? Era uma mulher trans que queria utilizar o banheiro feminino, e isso aquilo virou uma guerra mundial dentro do lugar, né? E aí eu tive que interceder. Eu falei, ó, é uma lei, ela tem esse direito, ponto. Se vocês forem tirar ela daqui em função do que ela está tentando usar, vocês vão tomar uma boa de uma, né? Porque não tem o que fazer, é lei, ela tem esse direito. Então, para a gente fechar esse ponto, né, sobre as denúncias e tudo mais, tu achas que as pessoas às vezes deixam de denunciar, então, porque tem medo de sofrer represálias? Seria isso? Eu acho que muito por isso. Eu acho que tem vários fatores. Eu acho que o primeiro fator é, às vezes a gente desconhece até onde que a lei nos protege, entendeu? O que realmente é o crime de homofobia, né? Às vezes as pessoas têm isso como muito vago. Então, por exemplo, uma vez aconteceu uma situação comigo que eu trabalhava numa outra... Eu trabalho em academia, né? Eu trabalhava numa academia, não, que eu trabalho hoje. E eu estava saindo da sala que eu dava aula, que eu dou aula de backdoor, em direção do banheiro. Nisso tinha um cara, né, por causa da minha idade, apontando para o filho dele, que era quase uma criança, assim, né, onde que era o banheiro para o filho dele ir. No momento que ele viu que eu estava saindo da minha sala para ir no banheiro, tipo, o cara saiu correndo em desespero para não deixar a criança no banheiro junto comigo, entendeu? E aí ele ficou esperando o filho dele de braço cruzado, meio que me encarando assim do lado da porta. Na cabeça dele, não tinha problema da criança ir sozinha, tanto que ele estava direcionando a criança. Quando ele viu que eu saí da minha sala e fiz menção para entrar na porta, ele veio correndo em desespero, sabe? E isso é, de certa forma, uma homofobia velada, porque ele não me falou nada, mas eu senti que ele só fez tudo aquilo porque ele ficou com medo de deixar o filho dele junto comigo no banheiro, como se eu fosse fazer alguma coisa com o filho dele, agarrar, sei lá. Entendo que todo pai tem que ter cuidado com os seus filhos, mas a maneira que aconteceu aquilo, para mim, foi extremamente ofensiva. Só que eu tenho consciência que isso também não é um crime de homofobia. Por mais que seja homofobia, isso não é um crime de homofobia. Agora, eu tenho consciência que o que aconteceu com essa menina transexual, que eu falei que ela queria tentar usar o banheiro em um outro local, e as pessoas começaram a querer fazer um complô para tirar ela da academia. Isso é um crime de homofobia. Transfobia, no caso, né? Então, eu acho que às vezes o que não fica muito claro, porque isso não é falado de uma maneira aberta, amplamente, é até onde que é crime e até onde que não é, né? Isso não fica muito claro para nós, como também não fica muito claro para as pessoas que cometem o crime, né? E eu acho que, às vezes, o que acontece, Leandra? Pensa bem, eu, com 16 anos, sequer os meus pais sabiam da minha sexualidade ainda direito. Que força eu vou ter para ir numa delegacia, né? Que, às vezes, eu sequer sei como é que as pessoas vão reagir àquilo, se eu nem tenho isso aberto para minha família ainda, sabe? Como é que eu vou levar isso adiante? Com certeza, eu não vou levar isso adiante. Então, isso já é um fator. O outro fator é o medo mesmo, né? De tu começar a ter portas fechadas, sabe? Porque no momento que tu levanta uma bandeira, numa cidade como Uruguaiana, por exemplo, tu tem portas fechadas. Eu já tive oportunidades de trabalho fechadas. Quando as pessoas... fui conversar e as pessoas souberam que era eu, por exemplo. Né? Não sabiam quem eu era, mas quando viram que era eu, tipo assim, não sabe? Não vai rolar, não, sabe? Já teve situações de eu ter portas fechadas. Por eu ser quem sou. Então, tipo, eu acho que isso também é uma coisa que
sabe? Que faz com que as pessoas tenham um pouco de receio, né? Saber até onde, qual a situação também, né? Tem pessoas que às vezes estão numa situação que, que pode ficar um pouco mais tranquilo para denunciar. Tem pessoas que às vezes estão numa situação em que a exposição dela às vezes pode gerar mais problema do que a LGBTQ+, fobia que ela possa ter sofrido. E às vezes a pessoa coloca numa balança e acaba silenciando, o que de certa forma para ela vai amenizar alguma coisa, mas também é ruim, porque daí, não só para o movimento, mas porque até quando ela vai ter que aguentar essas microagressões caladas e o quanto de impacto vai ter para ela isso no decorrer da vida, sabe? Porque no fim tu te coloca numa posição de serventia, né, de sempre de cabeça baixa para não ter um problema maior, mas acaba sempre levando paulada na cabeça em função disso, para não ter portas fechadas ou para não sofrer, às vezes, uma represália maior. É uma situação muito complexa. E isso acontece com pessoas que estão em vulnerabilidade, né? Isso acontece muito com mulheres, né? Quando tem que denunciar é, alguma questão de machismo, né? Violência, né? Isso acontece com crime de racismo também. As pessoas, às vezes, acabam se silenciando para evitar problemas maiores, que é paliativo, né? Ela vai ter resolvendo aquele problema, mas o problema vai, infelizmente, vai estar ali sim. Sim, é verdade. Pulando agora um pouco sobre os nossos tópicos aqui, tu casaste no civil aqui em Uruguaiana, né? Casamento civil, após ali a resolução da nossa lei que permite o casamento civil. E aí eu te pergunto, na experiência que tu vivenciou, tu sofreu algum preconceito por parte do cartório, por parte das serventias, dos órgãos? Conta para nós como é que foi essa experiência para ti, para vocês, né? Tu sabe que assim, ó, antes eu e o Maurício, a gente casou, né? A gente faz 1 ano já de casado. Fazem 7 anos que a gente tá junto, né? Morando junto 2 e casados 1, né? Lá foi tudo muito tranquilo, na real, sabe? Com tudo muito respeito. Foi uma situação. Eu sempre digo que esse dia foi um dia muito mágico, assim, a maneira que nós somos tratados em todo o processo foi com muito respeito, muito carinho. E eu achei que ia ser assim, eu nunca pensei que não seria, porque eu já fui padrinho de um casamento civil ali, né, de 2 mulheres, e eu já tinha sido padrinho antes do casamento civil ser aprovado, que a gente pudesse fazer, de uma união estável entre 2 mulheres também, tinha sido testemunha. E por parte do cartório, eu nunca tinha presenciado nos 2 casos nenhuma situação. A única situação que eu vi assim de lesbofobia foi no casamento civil que eu fui padrinho, em que estavam as 2 noivas e o fotógrafo, que não tem nada a ver com cartório, né, que é o fotógrafo estava ali, perguntou para ela qual delas que era o homem. E aí uma delas falou assim, nenhuma, aqui nenhuma é homem, aqui nós 2 somos mulheres. Ele quis fazer uma brincadeira, né, aquela lesbofobia recreativa, né, que é aquilo que a gente estava falando, né, que elas podiam, que não interessa a ninguém. Eu digo, elas poderiam ali de repente, opa, olha aqui, lesbofobia, para tudo. Mas, cara, é o dia do casamento delas, elas colocaram aquilo meio que pro lado e vão bola pra frente, sabe? Porque, né, o que vão fazer aqui nessa altura do campeonato? Não pode ser mais importante que o nosso casamento. E seguiu. E o nosso casamento foi muito legal. Foi tudo, assim, tudo muito respeito, assim. Foi num processo que estavam recém começando a flexibilizar o número de pessoas em questão da pandemia, assim, sabe? Então a gente estava até com um pouco de medo que os nossos pais foram nossos padrinhos, né? A minha mãe e meu pai, o pai do Maurício, a mãe do Maurício. E até os nossos, acho que foram um dos primeiros que permitiram que até pudessem ter 4 padrinhos, assim, porque até aquele momento até nem tava. Então, tipo, eles facilitaram o que puderam, assim, pra gente, pra ser um dia legal. E eu mais ou menos imaginava que seria mesmo, sabe? Foi muito legal, assim, eu não tenho... Disso foi uma experiência muito legal. Incentivo que as pessoas se casem, sabe? Não por se casar, simplesmente por se casar, mas para ser reconhecido legalmente, sabe? E socialmente ser reconhecido enquanto um casal mesmo, sabe? Como uma entidade familiar. Porque eu sei que, igual uma vez
estava conversando com uma amiga minha, que ela, inclusive, ela deve estar assistindo a live, porque ela assiste quase todas as lives que eu faço parte. E ela é do movimento negro, e ela é uma ativista muito, que eu respeito muito dentro do movimento negro, ela mora em Porto Alegre. E um dia a gente estava conversando sobre isso, sobre o que eu ia casar. Eu fui contar para ela que eu ia casar, ela ficou bem feliz. E ela não casou no civil com o marido dela, porque ela diz assim: eu entendo que o casamento é quando duas pessoas se unem, mas eu entendo que para vocês é um ato de resistência. Então é exatamente isso, sabe? É a gente se colocando socialmente enquanto casal, dizendo que nós somos um casal e nós temos os mesmos direitos que vocês querendo ou não, e tem um papel que nos assegura isso. E infelizmente a gente precisa desse papel para conseguir esses direitos, sabe? Infelizmente a gente precisa. Não deveria ser assim, mas enquanto for, é importante que a gente tenha né, esse papel, né, para que a gente possa dizer: não, nós somos um casal, sim. Porque, infelizmente, tem muita gente que não nos reconhece como um casal. Tem pessoas que nos reconhecem como um par, né? As pessoas ainda falam isso. Não, casal é homem e mulher, vocês são um par. Não, nós somos um casal. Legalmente reconhecido pela sociedade brasileira, né? Pela União, nós somos um casal. Que bacana. E já na questão do cartório ali, eu não sei se tu já vivenciou ou teve algum amigo que passou por situação semelhante de alteração de prenome junto ao cartório, alteração de prenome e gênero. As pessoas não sabem que o processo, com base no provimento 73 de 2018 do CNJ, é um processo muito fácil e simplificado, né? Basta ir no cartório de registro civil da sua cidade, com os documentos ali listados no provimento 73 e fazer a alteração, tanto do prenome quanto do gênero. Infelizmente, as pessoas, eu não sei se por desconhecimento ou não se sentir confortável, por quais razões eles deixam de fazer. E se tu tem algum conhecido, algum amigo que fez esse processo e vivenciou essa situação, experienciou, né? E saiba nos dizer com relação a isso. Eu conheço algumas pessoas que fizeram a carteira, né, com o nome social, tudo eu conheço. Inclusive, todas relataram que foi muito tranquilo, né? Às vezes o pessoal tem medo de burocracia, né? Mas diz que eu não fiz, então não tenho a propriedade para falar sobre mim. Mas as pessoas que fizeram, meio que relataram, falaram que foi muito simples de fazer, que foi muito tranquilo para fazer. E isso também é uma coisa que eu sempre falo, sabe? Quem se compreende como uma pessoa transexual, quem se compreende que precisa, né, ser tratado pelo nome social, ou ser tratada pelo nome social, essa pessoa ela precisa fazer essa carteira. Isso para assegurar que ela seja tratada com respeito. Infelizmente, em órgãos públicos, ainda tem pessoas que são resistentes, sabe? E no momento que se tem a carteira, não se tem desculpa, sabe? Tá ali. Porque às vezes a pessoa vai com a carteira de identidade que não tem, né, o espaço de nome social, não tem como a pessoa gostaria de ser chamada. Tem pessoas que infelizmente ainda hoje fazem de propósito, né? E a gente sabe que isso também ocorre como crime de transfobia, mas o acontecimento tá ali, né? A pessoa passa pelo aquele constrangimento. Sabe que eu presenciei uma vez uma situação assim, que foi num cartório, não no mesmo cartório que era uma união estável. Eu estava na fila justamente para perguntar, né, como era a função do casamento, porque eu não sabia em qual cartório que era e tal. Eu estava bem perdido, estava lá tendo informações e estava rolando um casamento, como era em pandemia ainda, era aquela coisa que o casal ia lá primeiro, depois ia uma testemunha lá entrava e saía. E tinha uma moça ali esperando, sabe? E ela estava na minha frente. Estava sentada porque ela era a testemunha do casal que estava lá dentro. E aí veio o senhor, né, que ficava ali chamando as pessoas, e chamou ela por um nome masculino. E ela ficou completamente constrangida. Eu nem tinha identificado que ela era uma mulher transexual. E ela só acabou passando por aquele constrangimento porque o cara chamou ela por um nome masculino. Que talvez ela não tivesse ainda um nome social, né? Numa carteirinha, e se ela tivesse apresentado, talvez tivesse evitado aquele constrangimento ali, que eu vi que ela sentiu. E aí eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se houve uma displicência
do cara ali, de saber, entendeu? E não chamar, vou fazer de propósito, o que eu acho que, não sei, não posso dizer porque eu não estava ali dentro, entendeu? Ou se realmente era uma falta de uma carteira. Mas se ela tem uma carteira, ela pode dizer, não, meu nome é esse, sabe? Tá aqui, ó. Você tem a obrigação de me chamar por esse nome. Tá aqui. Infelizmente, em algumas situações, as pessoas acabam usando a burocracia, na verdade, para mascarar, né, uma homofobia, uma transfobia. E isso, quando acontece, a gente precisa repreender e reprimir, porque é assim que as coisas vão mudar, né? Enquanto a gente ficar tolerando esse tipo de situação, as pessoas ainda acharão que tem o direito, né, de fazer esse tipo de comentário, de situações. Não necessariamente esse caso que tu mencionou, pode ter sido realmente ela não portar a carteira social, não ter feito a retificação, mas existem casos onde a gente vê que é por maldade mesmo, né? Que é por homofobia, por transfobia. E nesse caso, por mais que não tenha acontecido por maldade, a gente percebe que pelo menos uma insensibilidade houve, tá Claro, entendendo? Porque sim. pelo menos poderia, no momento que a pessoa vê que é um nome masculino, vê que é uma figura feminina, poderia chamar assim, poderia dizer, pode passar, sabe? Todo mundo Exato. viu que era ela, que era, ou pode dizer como você gostaria de ser chamada, mas Uhum. não parece, sabe? Não houve uma sensibilidade, assim, foi só a burocracia pela burocracia. E isso afasta, por incrível que pareça, não por incrível que pareça, na verdade, né? Isso explica muito o que acontece do afastamento das pessoas transexuais, principalmente, da educação, né, do sistema de saúde, porque elas vivenciam esse tipo de agressões diariamente em quase todos os espaços. Quase Uhum. Com todos os certeza. espaços que elas frequentam. Por isso Exatamente. é importante fazer a carteirinha, sabe? Não é difícil, não é muito burocrático. E as pessoas que fazem essa carteira elas estão acostumadas a receber pessoas transexuais. Então, tipo, Exatamente. não vai ser uma coisa tipo assim, eu vou chegar lá e vou ser nunca viram, são pessoas que estão especializadas e fazem isso. Então, elas não vão tratar com transfobia, não vão, né, agredir, não vão fazer passar por constrangimento. E caso, né, não queira passar por nenhum tipo, ou evitar qualquer tipo de situação, pode buscar o acompanhamento de um profissional. Existem muitos Exato. advogados, colegas especializados que vão fazer todo o trâmite, né? Que evita, às vezes, muitas situações e muitos desconfortos. Aqui em Uruguaiana, como tu bem disse, o cartório daqui ele é bem flexível, assim. O pessoal é muito gentil e muito empático. Inclusive, já resolvemos várias demandas relacionadas a isso nesse cartório, também nunca tivemos problemas. Mas a gente sabe que existem locais onde não é assim. Então dá para contar com a ajuda de um profissional. E na verdade, a gente fala nesse sentido de profissional no sentido de auxiliar, porque para fazer a alteração do nome, do gênero, não tem necessidade de advogado. Basta a própria Sim. pessoa ir no cartório e o processo ele é bem simples, né? Pulando um pouquinho agora, mais uma pergunta que eu tenho para ti. Analisando todo o contexto, né, e as leis que a gente já possui hoje, existe algum público LGBT que tu percebes que a lei ainda não protege? Então, eu acho que a comunidade trans, principalmente, sabe, são os que mais sofrem. É Porque, verdade. porque isso vem muito da... a transfobia, ela tá em tudo, sabe? Ela é naturalizada porque as pessoas transexuais ainda elas são desumanizadas, sabe? E quando tu desumaniza pessoas, tu joga elas à margem da sociedade, né? Marginaliza essas pessoas. Quando eu falo marginaliza, eu não estou dizendo que elas vão ser criminalizadas, mas, né, entrar para criminalidade. Eu estou querendo falar que elas entram à margem da sociedade. Começa a ser negado espaços sociais para essas pessoas, que impossibilitam que elas consigam ter uma experiência como a maioria das pessoas tem, né? Poder circular em todos os espaços, fluir com tranquilidade pelos espaços. Ainda ontem eu estava vendo um vídeo de uma menina transexual aqui no estado do Rio Grande do Sul, não me lembro qual cidade, sofrendo agressões horríveis, assim, por ter entrado no banheiro feminino, que é o gênero que ela Identifica. né, se identifica. E ainda é, era uma menina extremamente feminina, assim, sabe? Não era como assim, que as pessoas às vezes usam como justificativa, mas
é um homem tentando se passar para entrar no banheiro. Não, era uma mulher transexual apenas tentando só fazer xixi. Aí tu começa a ver uma dificuldade que uma pessoa tem de entrar para fazer um xixi, para retocar uma maquiagem, para lavar o rosto, para, sabe? Para ter um momento de necessidade básica que qualquer pessoa tem sem problema algum, que Exato. é ocupar um banheiro. Esse era um dos pontos que eu gostaria de tratar contigo, que é essa questão da utilização do banheiro por pessoas trans. Já existe um projeto de lei sobre o tema, existe amplo, robusto, né, número de precedentes sobre esse tipo de situação. Isso é crime, isso é transfobia e deve ser repreendida, né? E as ações que tramitaram sobre esse tipo de caso, né, de fatos, todas elas foram procedentes. Assim, quem comete esse crime, inclusive, pode responder civilmente e criminalmente, né? E então, não tem justificativa, não tem justificativa. O banheiro, existe uma lei que ampara e quando esse tipo de situação acontece, a gente precisa se impor, né? E a gente sabe que muitas vezes as pessoas acabam acuando, né? Mas e quando a gente percebe esse tipo de situação, a gente tem que repreender, porque existe realmente, como tu bem disse, uma lei e todos os tribunais hoje têm seguido esse mesmo entendimento, né? Porque é crime, transfobia é crime e não tem justificativa para esse tipo de situação. Tratando ainda da comunidade trans, eu não sei se tu já passou por situação parecida com algum amigo, né, que saiba nos dizer com relação à utilização de hormônios, né? Hoje a gente já tem uma lei que trata sobre isso. O Conselho Federal de Medicina autoriza a utilização de hormônios bloqueadores a partir dos 16 anos e a cirurgia de redesignação a partir dos 18 anos. Tá? E a gente sabe ali que precisa ter um acompanhamento psicológico por 2 anos antes da cirurgia. Então, é um procedimento bem demorado, que, assim, o que eu quero dizer com bem demorado? Porque eles fazem esse tipo de procedimento para ter certeza, né, da decisão, porque nesse meio tempo tu pode desistir do processo, ou quem sabe repensar. E eu te pergunto, tu já teve algum conhecido que passou por esse tipo de procedimento e percebeu quais foram os desafios enfrentados, quais os preconceitos também? Eu já tenho várias amigas, né, principalmente amigas, eu tenho que passaram por esse processo, né, inclusive fizeram a cirurgia mesmo da retirada, né, do pênis, mas não são todas que fazem essa cirurgia, né, a gente entende que uma mulher transexual não necessariamente ela precisa, né, retirar o pênis, né, fazer a cirurgia mesmo, mas ainda assim... Conforme a disforia, né? Se ela se sente conforme a disforia. Isso, mas a maioria delas, elas veem isso como um momento das que eu acompanhei mais perto, né? Como um momento de libertação mesmo, né? Porque elas estavam esperando para conseguir se enxergar e se aceitar dentro do corpo que elas têm, e elas não conseguiam. Algumas não têm problema com isso, do fato de não ter seios, ou, né, não precisar tomar um hormônio. Algumas são tranquilas a respeito disso. Algumas elas sentem essa necessidade. E as que sentem essa necessidade, né, ou poucos, eu conheço poucos homens transexuais, pessoalmente, mas eu tenho um amigo que é bem meu amigo também, que ele também passou por essa, né, eu não sei se fez a cirurgia, né, mas ele passou por todo o tratamento hormonal e tal, inclusive faz até hoje, óbvio, isso é uma coisa que a pessoa dá sequência, e ele é uma pessoa completamente realizada com quem ele é, sabe? Feliz, assim, e antigamente ele era uma pessoa que ele tinha muito problema, assim, de conseguir se compreender, de conseguir entender o que estava acontecendo, e foi, como eu falei, uma libertação, né? Por outro lado, eu conheço algumas pessoas, poucas, que fizeram, né, todo o encaminhamento, fizeram, inclusive, aplicação de silicone, fizeram tratamento hormonal, não chegaram a tirar o pênis, mas em determinado momento elas reverteram, né? Eu conheço pessoas que fizeram isso. E é meio unânime que quando isso acontece, pelo menos nos poucos casos que eu tive acesso,
essas pessoas, elas acabaram passando por isso, por elas relatarem que elas não conseguiram conviver com a solidão, né? Porque o que que acontece? É aquilo que eu estava falando. O corpo trans, né, independente se é uma mulher trans, um homem trans, até mesmo uma pessoa não binária, acaba sendo marginalizado, né? Ou fetichizado, como a gente fala, né? As pessoas às vezes querem para ter uma experiência sexual ou para transar, mas se nega a afetividade, né? E quando isso acontece, a pessoa começa a perceber que começa a ter, às vezes, um vazio na vida dela, porque ela achou que, eventualmente, com ela podendo se encontrar, se olhar e se aceitar, tudo ia estar resolvido. Só que, às vezes, a sociedade ela não está pronta para isso, infelizmente. E essa pessoa acaba sofrendo discriminação, preconceito, dificuldade de afeto. E aí teve uma menina transexual que ela reverteu e ela falou assim, eu cansei de ficar sozinha, eu cansei de chegar no lugar e as pessoas ficarem rindo, eu cansei de chegar no lugar. E essa figura que eu tô agora não é a que eu queria, mas é a que me permitem ser. Então a pessoa, ela negou aquilo que fazia bem para ela, a maneira que ela se olhava, para poder ser minimamente aceita socialmente, poder circular, né, nos espaços, sem sofrer tantas agressões e conseguir ter um pouquinho de afeto, né? Ainda mais uma cidade como Uruguaiana, em que todo mundo se conhece, por mais que tenha muito cara que diga assim, não, eu respeito as travestis, mas vai pegar na mão, vai apresentar para a família, sabe? Vai passear na praça ali da cidade, olha, eu amo essa pessoa, ou vai só se encontrar na madrugada, vai só querer para transar ali uma vez, duas, e quando der, quando a mulher estiver viajando, entendeu? E isso acaba deixando a pessoa desacreditada, né? Quer dizer, ela coloca em peso que talvez, né, se ela voltar a ter aquela aparência um pouco mais masculina, mesmo que seja afeminada, talvez ela consiga um cara que aceite ela daquela maneira e consiga ter um pouco de carinho. Porque no fim, por mais que a pessoa seja assexuada, que não tenha vontade de ter, né, trocas sexuais, relações sexuais, ela ainda assim, eu acho que todo mundo gosta de carinho, né? Amor, ser olhado com respeito, né? Saber que pode contar com as pessoas, ser tratado com respeito. Eu acho que é isso aí. Entendi. Agora vamos avançar um pouquinho. Eu quero saber se tu já vivenciou ou sabe como funciona. Algumas pessoas, a maioria delas, né, não sabem como funciona o projeto parental. Aí eu entro no projeto parental falando sobre a adoção, tá? A adoção tanto por casais héteros quanto por casais homo, que na verdade o procedimento ele é igual. Mas muitas pessoas não sabem como funciona, o que tem que fazer, aonde tem que ir. Eu gostaria de saber se tu sabes como é que funciona esse procedimento, se tu já te informou sobre o assunto, né? Eu sei que vocês não têm esse interesse, não têm essa vontade, mas pode ser que tenham amigos que tenham, né? Então eu gostaria que tu compartilhasse conosco. Eu e o Maurício, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? Isso fez a gente fazer alguma pesquisa, mas não dessa parte mais jurídica, assim, né? Mas da parte mais, assim, sobre como que já aconteceu com alguns casais e algumas crianças, né? Como é que funciona essa parte mais, assim, da integração da criança com a família, né? Assim, né? Relatos, assim, isso a gente já pesquisou. Eu conheço casais homoafetivos que adotaram, inclusive tem duas amigas nossas que estão na fila de espera no momento, elas não moram aqui, moram na cidade. E então a gente já viu que, né, que tem pessoas que já estão buscando, então é importante falar sobre isso mesmo. Eu vou te dizer honestamente, se tu me disser hoje, alguém chega e pergunta, Léo, onde que eu tenho que ir? Não sei. Léo, com quem que eu tenho que falar? Não sei. Mas até se por exemplo, um casal hétero chegar para mim e perguntar, Léo, eu quero adotar uma criança, tu sabe com quem que eu tenho que falar? Não sei. Porque isso também não é uma coisa que é falada, né, divulgada amplamente, assim, né? Só falam, que é importante a adoção, mas
né? Como é que se facilita Isso. isso? Os meios para chegar até lá, né? Quanto tempo demora? Essas coisas assim, eu só sei pelo que comento, mas de uma fonte, até eu acho que seria importante tu falar para nós sobre, para ficar claro, para alguém que está assistindo, às vezes está pensando, né, em adotar uma criança. Sim, exato. É bem importante a gente falar sobre isso, porque desde 2015 o STF ele já permite a adoção por casais homo, né? Então, os requisitos para adoção, na verdade, são os mesmos, tá? Que é a pessoa ser civilmente casada, e aí a gente tem na prática algo que a legislação não nos traz, que é essa pessoa ser casada há 5 anos. Isso é um requisito bem interessante para que tu entre na fila de adoção, né? Então, ser civilmente casado, cumprindo os requisitos que é possuir ali, não é um requisito obrigatório a questão de possuir casa própria, por exemplo, mas facilita tu demonstrar que tu tem uma vida confortável para recepcionar aquela criança, né? Que tu tem uma estabilidade financeira também. Tu vai comprovar ali a tua renda, tu e do teu companheiro, teu cônjuge. E aí, o que vai fazer? Vai se direcionar até uma vara da infância e juventude da sua cidade. Lá vai ser dada entrada no pedido da adoção. Da adoção, não, na verdade, no primeiro momento vai ter habilitar a adoção. Aí vai ser um processo prévio à adoção. Esse processo tu vai cumprir todos esses requisitos, vai fazer um curso de preparação à adoção e depois disso vai passar por na verdade é um estudo social que eles realizam assim, que é para verificar as condições psíquicas, tanto do casal hétero quanto do casal homo, né? Para verificar se a pessoa tem condições de adotar, né? Psicológicas, se realmente aquele desejo é verdadeiro, é genuíno. E aí, depois desse procedimento prévio, que leva mais ou menos 6 meses até um ano, só então tu vai entrar para a fila de adoção. E às vezes o pessoal comenta assim, olha, é muito demorado adotar, é muito demorado. Mas a questão é, quando tu vai fazer o teu pré-cadastro, tu vai eleger os requisitos que tu deseja adotar. Uma criança, o que o pessoal geralmente faz? Uma criança branca, menina, de 0 a 2 anos. Então, assim, restringe muito a questão de criança apta à adoção. Então, quando tu entra na fila, os teus critérios, eles são muito esmiuçados que tu não... Uma criança que cumpra aqueles requisitos vai demorar muito para te conseguir adotar. Então, isso é bem importante se falar no momento da inscrição, previamente à adoção, lá quando tu vai fazer o teu cadastro, eleger, quem sabe, uma lista ali mais ampla, né, de requisitos, que você aceita crianças que sejam irmãos, negras, em grupos de irmãos maiores, assim, que a gente vê, às vezes tem 3, 4 irmãos. Então, isso facilita a questão de depois tu não ficar tanto tempo na fila de espera, que é algo que o pessoal costuma mencionar bastante, né, que... Vamos ver aqui, tem uma pergunta. É requisito obrigatório ser casado, tanto hétero quanto homo? Sim, esse é o requisito indispensável tanto se for casal hétero quanto casal homo, tem que ser casado. E até nesse ponto aí, não sei se tu estavas nos assistindo, Daya, tem que ser casado há 5 anos, tá? Já tem que possuir esse laço matrimonial anterior à ficha de inscrição. Por quê? Porque para demonstrar, na verdade, o que você busca com esse lapso temporal é demonstrar a estabilidade do casal, né? Que não é um casal que você casou há um mês. É um casal que já está há 5 anos juntos, né? E que tem ali uma convivência mais longa, que não teve uma separação no meio, um risco, né, de separação. Depois vamos pular mais um pouquinho, já saindo da adoção ali. Eu quero te fazer uma pergunta. Se tu já ouviu falar sobre a dupla maternidade por inseminação caseira ou a dupla paternidade por inseminação caseira também? Eu já ouvi falar que é o que costumam as celebridades fazer, né? Que a gente vê bastante na TV, né? As celebridades fazer por inseminação e tal. Mas é só assim que tu escuta na mídia, assim, nada também muito aprofundado. É um assunto que eu, inclusive, não tenho muita dominância, assim, né? É outro assunto que tu podia esclarecer para nós também. Porque é aquela coisa, né? Tu vê que, por exemplo, um casal lá da celebridade, sei lá, dois pais, né? Tu sabe que é por inseminação, mas tu não sabe exatamente qual foram os meios.
como é que no Brasil, se no Brasil dá para fazer, sabe? O que que a lei permite aqui no Brasil, né? A questão da barriga de aluguel, permite, não permite, todas essas coisas assim, às vezes o pessoal fica muito confuso, né? Porque às vezes a gente vê, por exemplo, o Rick Martin. Eu sei que o Rick Martin ele fez como barriga de aluguel, mas eu ouvi dizer que aqui no Brasil não pode ter barriga de aluguel, né? E aí como é que, né? E aí fica aquela coisa, o que que pode, onde, sabe? O que que no Brasil efetivamente pode? Eu já não sei informar muito. Esse tema lá da. Bom, vamos começar do começo então. A gente tem o provimento 63 do CNJ, que ele autoriza a realização de fertilização em clínicas de reprodução assistida, tanto por casais de homens quanto de mulheres, né? Dois homens ou duas mulheres. Por exemplo, digamos que duas mulheres vão até uma clínica de reprodução assistida e realizam a fertilização in vitro, tá? Uma delas vai ser a mãe gestante, outra vai ser a mãe não gestante. Quando elas realizam esse procedimento em clínica, o diretor técnico da clínica, ele emite um parecer. Esse parecer, quando o bebê nascer, vai autorizar o registro no cartório de registro civil. Simples assim. O que acontece? Acho que travou para mim. Tá conseguindo me... Travou, mas deu, voltou já. Deu. Hoje, a gente tem as reproduções caseiras. O que acontece? Às vezes, o casal não tem condições de fazer esse tipo de inseminação em clínica, né? A gente sabe que os custos variam de 8 a 30 mil reais. Então, tu pensa... E, geralmente, não acontece de inseminar ou de dar certo, né, na primeira tentativa. E aí, tu pensa, cada tentativa ter esse custo, né? Às vezes se torna inviável. Então, o que começou a se adotar? A inseminação caseira. Só que a inseminação caseira é com a doação de material genético por um terceiro, tal qual é nas clínicas. Só que a gente não tem a presença da clínica de reprodução assistida neste caso. A reprodução ela vai ser caseira, né? Em casa, sem instrumentação nem nada do tipo. O que acontece? Quando o bebê nasce, a gente não consegue registrar, porque a gente não tem o parecer técnico da clínica que permite esse registro. Acaba então que a gente precisa entrar com uma ação judicial para ver e resguardar esse projeto parental e registrar essa criança no nome das duas mães. Por quê? Porque a legislação ela é omissa nesse sentido. A gente não tem uma legislação que verse sobre a inseminação caseira. Logo, se a gente não tem uma legislação que verse, a gente também não tem uma que proíba. Por essa razão, hoje tem se adotado muito isso, e o doador ele vai fazer um termo ali, renunciando à paternidade e tudo mais, para que se consiga registrar essa criança no cartório, com uma decisão judicial. Tudo isso através de um processo judicial, que é mais burocrático, mais demorado, mas os custos, eles são infinitamente menores, né? Porque se tu comparar ali com a clínica, né, tu vai ver a discrepância de valores. E já tratando da paterna, a questão é um pouquinho mais burocrática. Na clínica, nem tanto, né? Porque na clínica tu vai ter a sessão gratuita de útero ali. Até eu anotei o número do provimento, que esse eu não tenho tanta familiaridade. É o provimento 2294 do Conselho Federal de Medicina. O que acontece? Nesse tipo de procedimento, a gente vai ter então dois pais ali na clínica, por exemplo, tá? Que vão ter uma sessão gratuita de útero, porque no Brasil realmente não é permitida a questão do aluguel do útero. É só uma sessão gratuita. Nessa sessão gratuita tem que ser algum familiar, até 4º grau do casal, né? Para ceder esse útero, e essa pessoa que vai ceder o útero já tem que ter um filho vivo. Então, são alguns requisitos que precisam ser preenchidos. E tem que demonstrar por qual razão, né? Se for um casal hétero, por exemplo, que a mãe biológica não consegue gestar. Porque é possível também, tá? Um casal hétero chegar na clínica, eu vou lá e não consigo gestar por alguma razão. Ou eu não tenho útero, Sim. Ou eu tenho algum problema. Então, eu posso ter uma sessão gratuita de útero, desde que cumpridos esses requisitos. A gente tem uma tese que hoje em dia ainda não abarcou, mas é algo que se discute, tratando da dupla paternidade por inseminação caseira. Daí. A dupla paternidade por inseminação caseira. Que a gente não teria a presença da clínica, por exemplo. Aí que a gente tem que imaginar. Que eu vou precisar do óvulo e eu vou precisar do útero. Certo?
Na caseira, como é que eu vou fazer essa junção? Porque na clínica eu consigo pegar o óvulo de uma pessoa e o útero de outra. Isso é permitido. Porque no Brasil, o que a lei nos diz? Quem doa o óvulo não pode gestar. Então, se o Sim. óvulo é meu, o útero não pode ser meu. Na caseira, a gente vai ter que ter, né? Porque tu não consegue fazer a Uhum. extração do Não óvulo. falou. Então, a pessoa que doa o óvulo vai ser a mesma que vai gestar. E aí a lei proíbe, porque a lei diz que quem doa o óvulo não pode ceder o útero. E aí eu te pergunto, se o cara pode doar o material genético, por que a mulher não pode doar o óvulo e gestar, né? Porque é um acerto dele. Se eu vou gestar outra criança de uma clínica, por que eu não posso gestar a tua criança se eu estou doando o material genético? E aí isso é um entrave que existe na lei, hoje ainda não existe nenhuma decisão nesse sentido, mas é um questionamento que a gente faz, né? Que a gente, quem sabe, isso com o tempo mude, né? A legislação ela venha para preencher essa lacuna, mas hoje a gente tem essa lacuna aí e a questão da dupla maternidade nesses moldes, a gente precisa ingressar com o processo judicial para ver solucionado. Muito interessante e como é complexo, né, Leandro, essas questões. Porque eu, por exemplo, não tinha conhecimento de toda essa questão, por exemplo, da, dessa questão caseira, assim, né? Porque às vezes tu vê na TV, por exemplo, eu vi uma vez uma notícia, mãe doou barriga para filho e enteado, uma coisa assim, né? É um casal homoafetivo e aí a mãe doou a barriga, mas aí então se entende que ela doou a barriga para um outro óvulo, né? Que foi fecundado com o espermatozoide do enteado e ela serviu apenas com, né? Só O útero. só com o útero. Então eu não sabia, por exemplo, disso. Eu não sabia que a mãe não poderia doar o óvulo também, por exemplo, nesse caso. Né? Agora, Sim. para mim, isso ficou mais claro. E aí a gente vai para uma questão que é política mesmo, né? Quem faz a legislação para nós, né? Aí é Exatamente. aquela coisa de consciência, né? Da gente ter uma noção de em quem que a gente está votando e se essa pessoa representa as nossas demandas e da nossa comunidade, porque eventualmente eu posso não querer ter filho, mas eu sei que tem várias pessoas na nossa comunidade que podem querer ter, e aí, né, não adianta só querer facilitar para mim, eu tenho que facilitar para todos os meus, né? Então a gente sempre tem que Exatamente. tá de olho naquelas pessoas que olham por nós e efetivamente vão nos defender. Porque, gente, o que essa conversa no final nos mostra, né, como, né, a gente pode tirar como, como base de uma, né, uma coisa que a gente pode dizer assim, se não tem lei, é tudo muito difícil. As coisas acontecem por meio da lei, né? E se a gente tem algumas leis hoje, foi porque teve muita luta, né? E teve pessoas que se dispuseram a encabeçar isso, né? Exatamente. E um movimento social muito ativo também, né? Fazendo pressão. Só que se a gente for sempre ficar esperando a boa vontade, né, de pessoas, para que lá de vez em quando elas olhem para nós, nos dê um pouquinho da migalha dos projetos, né, para nós, a gente vai ficar sempre nessa espera aí, com um processo lentíssimo. Então a gente tem que sempre ver quem são as pessoas que vão nos representar e, e se elas realmente elas estão querendo só comprar, né, o nosso voto ou se elas realmente nos defendem efetivamente, sabe? Na prática. Se vão lutar por nós ali. Pode ser que daqui a pouco levante um projeto que até nem passe, mas está lá, sabe? Está fazendo a resistência. Daqui a pouco o assunto começou a germinar, daqui a pouco começa a crescer e daqui a pouco, numa próxima vez, ele já volta com mais força, sabe? Então, tipo, precisa ter essas pessoas lá. Então, às vezes, eu não vou votar na pessoa LGBT só porque é LGBT. Não é isso, né? A gente vai votar em pessoas LGBT que estão realmente engajadas na, Na causa. né, em querer, na causa, em querer realmente fazer mudanças legais, né? Querer meios para que a gente tenha esse respaldo legal para poder fazer as coisas. Eu não poderia me casar se não tivesse legislação para isso. Eu não poderia acionar, por exemplo, uma lei de crime de homofobia se ela não fosse hoje equiparada ao crime de racismo, né? Eu não poderia. Então a gente precisa de legislação.
Porque, infelizmente, as pessoas, elas falam, ah, todo mundo é igual, né? Todo mundo é igual, não existe essa, todo mundo é igual, a Constituição diz. Só que a gente sabe que na prática, no dia a dia, não é assim que funciona, né? E a gente tem demandas específicas e para isso a gente precisa de leis específicas. Então, por isso que eu digo, vamos olhar as pessoas que, independente de qual seja, né, a sua causa, né? Eu estou falando eu estou falando da causa LGBTQIA+, né? Nessa causa, pessoas LGBTQIA+, comece a se atentar a isso, a quem defende as nossas causas. Porque, no fim das contas, é isso que nos dá dignidade, né? É isso que nos dá direito a circular, a ter acesso à educação, saúde, né? Ah, mas eu sou gay, eu não tenho problema com o nome social. Mas a gente tem que olhar para um todo, né? Tem toda a questão das outras pessoas da sigla que estão aí precisando e a gente tem que olhar integralmente para a nossa comunidade. Não adianta olhar só para o nosso, né? Para nós mesmos e dizer assim, ah, não, agora eu estou tranquilo, estou casado aqui com o Maurício e tá beleza, não preciso mais militar, não preciso fazer mais nada, porque eu já consegui o que eu queria, né? E vale lembrar, né, que mesmo assim, nem todo direito ele é garantido, né? Porque ele sempre precisa de uma luta constante para a manutenção dele, né? Não adianta só achar que casou, porque casou tá tudo tranquilo. Porque o que a gente vê de projetos de lei que estão volta e meia tentando entrar para desfazer, né? As coisas que a gente conquistou com tanto tempo. Eu não sei se você ficou sabendo, Leandro, que agora nos Estados Unidos, em vários estados, é proibido drag queen se apresentar em espaços públicos. Na Rússia, é proibido fazer qualquer tipo de propaganda LGBTQ+. Então, se eu ando lá com uma correntinha do arco-íris, eu posso ser preso. E em alguns países do mundo, ser LGBT pode levar à pena de morte. Isso é uma questão que, tipo, infelizmente, está acontecendo. E alguns desses países, como nos Estados Unidos, começou a acontecer esse ano. Era um direito que as pessoas tinham. E agora está tentando ser retirado. Então, por isso que eu falo, direito é uma luta constante. E tem que abranger a todos, né? A todos. Eu vi, por exemplo, agora, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui o comentário. A Thalia está falando aqui a quem interessa defender as causas LGBT que é mais, né? O que importa é cada um dando o seu. Eu não vejo as pautas como empregabilidade. Isso, nossa, isso é uma questão muito forte. Muito forte. Porque no momento que as pessoas elas não têm acesso a trabalho, o que resta, né? Como é que essa pessoa... É justamente aquilo que a gente estava falando, né? No momento que tu não é humanizado, que tu não consegue circular como todo mundo, tu começa a ser marginalizado. A gente vê um índice altíssimo de pessoas transexuais tendo que se forçar a correr para a prostituição. E muita gente diz assim, fazem porque querem. Por que não faz o trabalho? E diz assim, qual porta está aberta, né? Qual porta está aberta para elas? Porque é muito fácil falar, mas tu vai abrir a porta da tua casa, tu vai abrir a porta da tua empresa, sabe? Vai abrir para elas estarem ali representando a tua empresa? Vai? Não é assim que funciona na prática. A gente sabe que não. Em São Paulo, tem uma amiga minha que é uma ativista muito conhecida no Brasil, que o nome dela é Maitê, e Maitê Scherer, e ela tem ela é uma das autoras, né, de um projeto que é de muito sucesso lá, que é o Transempregos, né, que é uma parceria com empresas, né, para facilitar, né, o direcionamento, né, a profissionalização de pessoas transexuais, direcionar ela para empregos. Porque o emprego é o que vai te dar a dignidade, né? Exatamente. É o que vai te dar a maneira de tu ter autonomia para tu comprar tuas coisas, para tu poder, né? Infelizmente é assim que funciona. Como é que a gente vai falar de autonomia se a gente não tem nenhum emprego para esse tipo de comunidade? Não tem, né? E aí essas pessoas são expostas a, se eu não me engano, a média de vida de uma mulher transexual, se eu não me engano, é 37 anos a média de vida, sabe? E se eu não me engano, no último
na última pesquisa que a ANTRA fez, 90 e poucos por cento das mulheres transexuais do Brasil vivem da renda da prostituição. Então isso não é uma questão por acaso, não é porque elas gostam de estar lá. Ninguém vai gostar de estar lá sofrendo todo tipo de agressão, né? Exposta, vulnerável, né? Dependendo disso, para entrar num carro para sabe-se lá o que vai acontecer, né? Sabendo que já perderam... Né? Exato, que já perderam várias amigas, assim, sabe? É complicado. Vamos ver o que ela comentou aqui. Isso aí, em pleno mês do orgulho, eu não vejo empresas nenhum abrindo vagas para pessoas trans. Exatamente isso. E aí, às vezes, a gente vê empresas, por exemplo, chamando, o mês do orgulho, bababá, e colocam lá a bandeirinha do arco-íris, né? Ou as cores do movimento trans. Tu chega lá na loja, não tem nem uma pessoa trans trabalhando, não tem sequer uma pessoa, nem um gay trabalhando. E, inclusive, a gente ainda tem... nenhuma preparação para receber pessoas que vão lá para comprar. E a gente vê, por exemplo, como aconteceu numa rede de farmácia aqui do Sul, muito famosa, que inclusive o áudio da gerente falando para as pessoas da rede que iam contratar pessoas, evitar pessoas que são, entre aspas, muito viadinhos, sabe? E o muito viadinho se ele inclui gays muito afeminados e especialmente pessoas trans, mulheres trans, porque eles, olha a transfobia tão grande que ainda consideram pessoas trans como se fossem viadinhos, né, por serem femininas. Então, tipo, tem toda essa questão aí, né? E realmente, as pessoas, no mês do orgulho, elas se ocupam dessa pauta, né, para tentar vender, né, o famoso pink money que a gente fala, né, para tentar lucrar, vender coisas do arco-íris e coisa e tal, mas depois não abrem as portas da empresa para... né? Na hora do mês do orgulho, todo mundo é representatividade, né? No discurso. Mas, assim, a gente quer ver na ação, a gente quer ver pessoas trans empregadas, trabalhando, sendo tratadas com respeito, podendo ir no banheiro tranquilamente dentro da empresa que trabalha, sabe? É isso que a gente quer ver, porque não adianta lá eu colocar uma bandeira do arco-íris se, né? Se a pessoa não tem direito a... Não tem dignidade, não tem renda, não tem nada, sabe? Está vivendo da forma mais vulnerável possível e completamente excluído de todos os espaços possíveis, sabe? Eu vou aproveitar aqui para responder algumas perguntas que eu vi que ficaram pendentes. A Daya perguntou assim, quanto à questão ali de ser casado para adotar. Pergunto porque conheço uma mulher solteira que adotou, fiquei na dúvida. Esse foi um ponto que talvez tenha ficado meio solto. Porque quando a adoção ela é conjunta, quando são duas pessoas querendo adotar, 2 homens ou 2 mulheres, nesse caso precisa ser casado. Agora, se tu quer uma adoção solo, né? Eu sozinha vou lá adotar, eu posso adotar. E aí a questão de ser casada ou não implica, né? Não é uma questão obrigatória. Mas se eu quero adotar com outra pessoa, essa outra pessoa precisa ser casada comigo. Então, para fechar essa dúvida dela aqui. E mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui quem foi. Da Marina. A Marina perguntou assim: no caso de dupla paternidade na inseminação caseira, como fica o registro do filho? Nesse caso, vai ser pelo mesmo método da dupla maternidade, através de processo judicial. Porque a gente não tem na legislação nada que autorize esse registro, então se a gente for num cartório, esse registro vai ser negado, né? Então, através de um processo judicial que a gente vai conseguir ver resguardado esse direito aí dessa família ser resguardada. Eu acho que de perguntas era isso. Como a gente já estava no estendido da hora e a gente ainda tem as colegas Rafaela e a Fran, né, para convidarmos aqui, eu vou chamar as meninas aqui então, deixa eu fazer o convite para elas, para a gente se encaminhando para o final. Deixa eu achar ela aqui. Prontinho. Olá, olá meninas. Boa noite. Tudo bom? Desculpa aí, nos estendemos um pouco, o papo tava bom. Sim. Deixa eu fazer uma introdução então. As nossas
outras duas convidadas da noite, é a doutora Franciele Cucci e a doutora Rafaela Matos. Elas entraram aqui conosco para fazer uma pincelada, assim, nos contar sobre um caso em que elas atuaram aqui em Uruguaiana, que foi o primeiro caso de homofobia, uma indenização por homofobia. Foi procedente, né? Elas ganharam a ação. Então, hoje elas vêm aqui conosco para contar um pouco dessa história, né? Nos contar os desafios enfrentados, o que foi feito nesse caso, o tipo de prova que elas utilizaram. E aí eu não sei quem gostaria de começar, gostaria que vocês se apresentassem também para o pessoal. Bom, vou dar boa noite primeiro. Esse sotaque saindo do contexto gaúcho aqui, um sotaque nordestino para quebrar, né? E dizer que é um prazer estar aqui com todos vocês. O Léo, que é nosso amigo pessoal e a quem eu tenho orgulho até de falar, porque a luta do Léo é muito bonita, é muito significante. Eu vi que foi perguntado na live a quem interessa os direitos, a todos nós. O Léo é uma prova disso. O Léo é uma busca disso. O Léo, numa cidade como Uruguaiana, abriu a vida dele íntima e disse, sim, eu sou esse, eu estou aqui, eu sou uma pessoa LGBT, eu sou soro positivo, mas eu estou lutando. E ele luta por todos nós, porque a luta do Léo é representativa, é conhecida não só em Uruguaiana, já está no Brasil inteiro. Hoje eu falei para minha mãe que era com o Léo a live, ela, aquele do livro, aquele do, né? Então, é engrandecedor. A Fran, que é minha parceira profissional maravilhosa, minha colega nessa luta também, na advocacia. E é um prazer estar com vocês aqui, gente. Muito obrigada pelo convite. A Semana do Orgulho, ela não é uma semana só de, um mês, desculpa, não é um mês só de alegria, ele é um mês de luta, né? Ele é um mês de trazer as lutas. E é por isso que nós estamos aqui falando sobre lutas. O Léo da luta dele de uma vida toda, eu e a Fran vamos falar sobre uma luta ali na nossa vida profissional, que também vem para pessoal, né? Porque eu não me o meu pessoal e o meu profissional não se distinguem mais, principalmente nesse tema. Boa noite, eu sou a Franciele, também sou advogada, sou amiga de todos aqui que estão participando na live. A Rafa, eu tive sorte, ela já era minha amiga, e aí quando eu passei na prova de ordem, ela me chamou, e esse foi o nosso primeiro caso, e então ele é importante de tantas formas, porque além de ser o primeiro caso, a primeira decisão positiva que a gente teve é sobre um tema tão importante que importa a todos, como a gente falou, sabe? Que nem tem um comentário ali da questão da empregabilidade. Emprego, a maneira de tu sobreviver, o mínimo para a gente poder cumprir o princípio constitucional, que é o da dignidade da pessoa humana, sabe? Tem emprego, o que é uma pessoa, sabe? Então, a gente vai falar sobre esse processo, que tem uma importância tão grande aqui na minha vida, por ser o primeiro, e é o primeiro da cidade, no fim, né? A primeira decisão positiva da cidade. E é isso. Então tá, meninas, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho para nós como aconteceu, como é que foi o fato, como é que ele chegou até vocês, né? E quais os mecanismos que vocês utilizaram, o que foi feito no primeiro momento, como é que vocês deram início a isso? Então, a vítima do crime de homofobia, ela me procurou primeiramente, né? Ela já me conhecia como advogada. E é um rapaz, né? Muito jovem, muito batalhador. E ele me procurou muito angustiado porque ele estava sofrendo homofobia num contexto de internet. Ele estava sendo atacado no Facebook, certo? Mas é uma das coisas que chamam que ele ficou muito angustiado é porque não tinha o nome dele. Não tinha um direcionamento para ele, mas ele sabia que aquele ódio era para ele, sabe? E aí, quando ele me procurou, ele disse assim, eu tô sendo vítima de homofobia e eu sei que eu tô sendo vítima, mas não tem meu nome lá. Só que as pessoas sabem que sou eu. Tanto sabem que ele passou a receber dos amigos a postagem. Olha só, isso aqui é para você. Estão fazendo isso aqui com você, né? E aí eu falei, tá, me mostra, me conta o que é que aconteceu. Então, vou contextualizar para vocês, até para ter uma noção, porque na sentença
Isso foi muito relevante. Você não precisa citar o nome da pessoa para você cometer um crime de homofobia, né? E por vezes ele é velado, mas ele continua sendo um crime, ele continua existindo, né? Nesse caso, essa pessoa que cometeu o crime, ela teve o direito dela, né, segundo ela, como consumidora, é, ofendido, pois uma concessionária, né, de um serviço essencial entrou na casa dos pais dela idosos e cortou aquele serviço essencial, né? Então pularam um muro, fizeram um corte do serviço essencial, ficaram dois idosos sem. Ela foi até a concessionária reclamar. E aí nós estamos falando de Uruguaiana, que é uma cidade pequena do interior, onde a concessionária é um local pequeno, onde trabalha 3 ou 4 pessoas. Então, se trabalha 3 ou 4 pessoas e um é gay, é muito óbvio para quem ela estava direcionando o ataque dela, né? Então, só para contextualizar. Então, assim, ele trabalhava ali naquela concessionária, ele foi, ela foi lá reclamar e ela não se sentiu bem atendida por ele, né? Inclusive, depois ele me relatou que ele mesmo não conseguiu atender ela, porque ela estava muito alterada, né? E ele era muito jovem, ele estava como jovem aprendiz. Ele disse que ficou tão nervoso com os gritos e a alteração dela, e ele disse que em momentos de nervosismo ele acaba ficando, ele disse que ele ri. Ele fica muito nervoso, né? E a gente sabe que isso é um fato. Então, ele não quis participar do atendimento dela. Ele chegou, pediu para outro colega atendê-la, porque ela começou a fazer realmente. Ela estava muito nervosa, né? Então ele se afastou do atendimento dela. Nesse momento, ela não se sentiu bem atendida, ela saiu de lá e ela foi para o grupo. Esses grupos da cidade, salvo engano, Muda Uruguaiana, né? Que é um grupo muito ativo na cidade, onde as pessoas colocam as suas reclamações lá, as suas demandas da cidade. Então, ela foi até o grupo e fez a reclamação dela do atendimento. Só que ela não estava satisfeita em reclamar do atendimento. Porque ela poderia ter reclamado do atendimento, ela poderia ter reclamado das pessoas que atenderam ela como uma série de palavras. Ela poderia ter dito que eram incompetentes, que eram mal, que o atendimento era mal, que o serviço era ruim, que adentraram na casa dela de forma irregular. Ela poderia ter feito tudo isso, mas ela atacou a sexualidade do atendente. Então, de tudo que ela poderia reclamar, ela resolveu reclamar da sexualidade dele. Então, ela começou falando: olha, entraram na minha casa, cortaram o serviço essencial, eram idosos, não podiam ter feito isso. E aí ela direcionou o ataque todo para a vítima. E de tudo que ela poderia ter falado dele, que seria aceitável ela falar que ele não atendeu bem, ou que ele era um mau atendente, ela poderia ter aberto uma reclamação. Não, ela resolveu atacar a sexualidade dele. Então, ela começou a falar que ele era um meio homem, que ele não saía do armário, que ele. E aí veio. E no contexto de Facebook, isso virou uma enxurrada de comentários homofóbicos, porque aí não ficou só nela, né? As pessoas vieram comentar e aí mais enxurrada. E as pessoas tanto identificaram ele que as outras pessoas que vieram atacar ele, elas também sabiam que era ele. Ah, aquele dali não é um meio homem. Aquele ali é totalmente gay. Era um dos comentários, sabe? Então, você vê que as pessoas identificavam. E as pessoas entraram ali, aquele atendente daquele serviço tal é aquela pessoa. E ele começou a receber, né? Ele começou a receber irmã dele, familiares, amigos, olha só, estão te atacando na internet. E ele ficou muito mal com aquilo, por óbvio, né? Ele ficaria mal de qualquer modo, qualquer tipo de ataque público, né? Mas foi um ataque baixo, foi um ataque maldoso. E não foi só de uma pessoa, esse ataque veio de uma coletividade. Esse ataque saiu dela e foi para os comentários. E aí, sim, se tornou um crime. Era um crime desde o começo e se tornou um crime ainda maior. Então, quando ele me procurou, o que eu falei para ele foi: não se preocupe, o fato de não ter seu nome na publicação não vai inibir que a gente lute pelo seu direito, porque ele queria lutar pelo direito dele naquele momento. Eu acho que ele nunca ele falou sobre a indenização. Ele queria uma reparação pelo que ele estava sofrendo. Era muito injusto o que ele estava fazendo com ele publicamente, sabe? Era um escárnio público. É totalmente inadmissível, né? Então, quando ele me procurou, eu falei para ele: não se preocupe, o fato de não ter seu nome não vai inviabilizar. Nós vamos entrar com as ações. E aí eu chamei a doutora Fran, minha parceira, e disse: ó, temos aqui. Ela começou advogando já com essa demanda. Eu disse: Fran, pegou a OAB, vem cá, vamos juntas, a gente tem uma missão aqui numa esfera civil e também criminal.
Isso era uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Se na época vocês realizaram concomitantemente com a questão civil a denúncia criminal e como é que funciona, porque uma é independente da outra, né? Isso. Nós entramos com os dois processos, o civil, que é a reparação de dano pelo crime, e entramos com o processo criminal também. E esse, sim, está demorando muito a tramitar, né? Civil já anda devagar, agora imagina o criminal. E uma questão que vale pontuar aqui, que nós estamos observando no processo, nós entramos com os processos em julho de 2020. Com os dois processos, nós entramos juntamente com os dois. E somente agora, em abril de 2023, que essa ocorrência registrada na Polícia Civil foi distribuída na primeira vara criminal. Então, agora vai ter o processo vai ser redistribuído. Ele estava tramitando em outra vara criminal, né? E agora vai ser redistribuído e vai unificar, vai ficar os dois. E esse já é um dos desafios que tem, né, no processo. Além do crime, da pessoa passar pelo crime, ainda tem a demora no judiciário, né? Infelizmente, ela não é uma ação pública incondicionada ainda, né? Nós precisamos entrar com representação. Então, claro, o Ministério Público pode representar, mas nesse caso, e veja como a doutora Fran trouxe, nós entramos em junho de 2020, o auge da pandemia, né? Então, até a busca na época, quando ele tentou buscar a polícia e tudo, nem conseguiu, né? Ele não conseguiu esse atendimento. Ele fez online tudo, e aí foi quando ele me procurou. E aí nós entramos com a representação, né? Criminal, nós mesmas. E felizmente, na questão civil, como nós já anunciamos, foi a primeira vitória que é significativa numa cidade, como a gente falou várias vezes aqui, como Uruguaiana. E o que a gente fala? Não por Uruguaiana, mas nós estamos falando de uma cidade muito pequena, do interior do Rio Grande do Sul, tradicionalista, né? De uma cidade onde as pessoas sim, temem dar a cara e falar, eu tô sofrendo esse crime, sabe? Até nisso, muitas vezes o indicado fica quieto. Não vai fazer, olha só, você já está trabalhando numa empresa grande, o que é raro, você é uma pessoa LGBT, o que você vai mexer nisso? Você vai perder seu emprego, né? Você vai mexer com o cliente desse local. Então, era uma pandemia. Então, assim, foi um ato de muita coragem da parte dele e uma luta que se estende até o momento. Porque a gente ganhou, né? Nós temos uma sentença favorável, mas nós estamos em sede de execução com hoje uma devedora que foge da sua obrigação de pagar. Ela não só cometeu o crime, ela foi condenada, ela tentou a todo momento desqualificar, dizer que não, inclusive, ela sabia tanto do crime que ela dizia assim, eu não sou homofóbica, mas aquele ali é um meio homem, né? Então ela trazia esse contexto, né? Então ela sabia do que ela estava fazendo. Ela fez com convicção e a defesa dela foi totalmente. Ela não fez nada, que ela não reconhecia que ela tinha feito nada, sabe? E aí, hoje, ela sabe que ela deve, mas ela foge da obrigação hoje de pagar a indenização que ela deve. Entendi. E eu pergunto para vocês, nesse caso específico, vocês tinham ali as provas escritas, né? Porque, como tu mencionaste, ela fez uma publicação na rede social. E eu te pergunto, quando a gente não tem essa prova, né? Como a gente não tem a questão escrita, como é que a gente prova esse tipo de crime? Então, o crime, ele tem várias formas de ser provado, né? Você tem, nesse caso, a nossa instrução processual, nesse caso, nós tínhamos a prova física. A prova é ali, o print, né, as conversas, os comentários. Mas você pode provar também se você tiver testemunhas do caso. Então, se você foi atacado, não por rede social, mas presencialmente, havia pessoas ali, nós podemos, né, questão de testemunha, gravações, filmagens. Hoje, felizmente, nós temos uma série de
de filmagens, né? Onde a gente chega, em locais públicos, nós vamos ter filmagens, nós vamos ter pessoas. Hoje, graças a Deus, as pessoas estão cientes, né? Tanto dos seus direitos como das suas obrigações. Eu sei que não é a maioria, mas hoje a gente já consegue combater, as pessoas já não admitem isso. Então, hoje a gente já consegue ter as testemunhas para trazer ao processo. Nesse caso, nós não precisamos, felizmente, não precisamos passar por instrução processual com testemunhas, porque a gente já tinha todas as provas, então foi suficiente, né? E juntar o máximo de prova possível, o máximo de prova que você tiver, seja ela testemunhal, física, prints, imagens, buscar o máximo para se resguardar. E eu pergunto para vocês, gurias, na época, a gente conversou previamente ali, né, com relação à sentença, e eu verifiquei que houve a condenação ali pecuniária, mas também uma condenação de retratação, né? De retratação e exclusão da postagem. Eu pergunto para vocês, ela chegou a cumprir essa decisão judicial ou ela recorreu? Não, na verdade, não teve. A juíza leiga, ela indicou que tivesse que a publicação ser apagada e retratada, mas aí o juiz mesmo, ao homologar a sentença, ele não achou necessário, então não precisou ter essa parte, não precisou ter a retratação nem apagar o post. Apesar de ser um grupo, que é um grupo com muitos membros, em Uruguaiana na época era quase 50 mil membros que tinha, eu acho que era 49 mil e uns quebrados, sabe? Mas o juiz na época não achou necessário apagar a publicação e nem fazer a retratação. Então, teve só a pena pecuniária ali, que é o que a gente está falando. Ela apagou no momento que ela foi citada, né? Porque essa publicação, ela ficou muito grande mesmo no grupo. Ela teve mais de 500 comentários, se eu não me engano. Muito ataque, muita curtida. E aí, o que é que aconteceu? Eu acho que no momento que ela foi citada, ela entendeu a grandiosidade do crime que ela tinha cometido. Ela estava sendo processada criminal e civilmente. Então, eu acho que aquilo ali deu um medo que ela foi e apagou. Ela apagou antes. A sentença falou em apagar. Mas a juíza leiga, nos deu o pedido de retratação e a pessoa, Rafaela, teria adorado a retratação, porque eu acho que isso é um pouco que lava a alma. Mas o juiz trouxe uma questão muito interessante que eu concordei até certo ponto. Talvez mexer mais naquela dor e trazer uma nova postagem que poderia desencadear novos comentários, sabe? Outros ataques, talvez pessoas dizendo isso é um absurdo, nossa, não foi isso, tá? E levar adiante mais ainda o crime que já havia sido cometido, mexer mais na dor da pessoa que já estava tão dolorida. Então, a justificativa do juiz nesse sentido foi de que a retratação seria mexer na ferida, já que a publicação já tinha sido apagada, para que continuar, né? E sabendo que uma retratação poderia trazer mais ódio. E a gente sabe que sim, no momento em que ela publicasse, o que ia ter de apoio e de homofobia também velada em cima do apoio, poderia ser muito forte, né? Então, a doutora Fran e a parte conversamos e entendemos que, sim, talvez uma nova publicação não fosse tão positiva quanto parecia ser. Uhum. E na época ela recorreu da decisão ou ela simplesmente deixou? Não recorreu. Não recorreu da decisão. Não, ela não recorreu. Eu acho, o criminal, como a doutora Fran ainda falou, ainda está rolando, né? Não sei como é que vai ser. E aí, eu pergunto para vocês, gurias. Eu sei que o criminal recém está começando a andar, mas tratando mais do civil, assim, quais foram os desafios que vocês enfrentaram, assim, que mais pesaram para vocês nessa demanda, nessa ação? Olha, o primeiro desafio que a gente começa já é por não ter uma lei específica para o crime, né? Não ter uma criminalização concreta. O que acontece? Tem uma decisão do STF que é para parar a lei do racismo, que é uma lei de 1989, a lei 7.716. Então, o crime de homofobia e transfobia, também é importante esclarecer que o crime de transfobia e homofobia
eles são abrangidos por essa lei do racismo, né? O que acaba também tornando o crime de racismo é um crime que ele é inafiançável e imprescritível. E equiparando, o STF também entendeu, tem decisão do STF dizendo que o crime de homofobia e transfobia também passa a ser inafiançável e imprescritível. Então, a primeira barreira, o primeiro desafio já é essa, não ter uma legislação específica, né? Isso nos levou a muito estudo, né? Eu e a Fran, a gente teve que parar para estudar, né? Para que a gente não falhasse em nenhum direito, porque nós não temos uma lei específica. As pessoas falam assim, olha, homofobia é crime, o crime de homofobia, e aí você vai procurar no Código Penal, ele não está lá, né? Você vai procurar onde está escrito isso aqui é crime, não está lá. Então, a gente precisou mesmo sentar e vamos procurar as decisões, vamos fazer um tópico legal nesse sentido, para que a gente não fuja disso. E aquele temor de que o fato de ser só equiparado acabe trazendo um enfraquecimento, né, do direito. E isso é uma coisa que as pessoas às vezes falam, o Léo trouxe, né, a questão política da lei, né, a questão de a luta não poder parar, porque a lei ela é mutável, o entendimento ele é mutável. Hoje nós não temos nenhuma lei, nós temos uma equiparação. Amanhã ela pode ser uma lei forte ou ela pode ser algo derrubado. Ela pode ser algo que, por um entendimento de um juízo superior, ela caia. E que hoje essa vitória, amanhã seja uma derrota certa, né? Então, é uma questão muito também política. O desafio maior, claro, não ter a legislação, a pandemia na época, né? A gente não sabia como é que ia ser para fazer todas as denúncias, tudo. O juízo estava vindo do físico aí em Uruguaiana para o virtual. E, nossa, foi bem louco. Mas aí eu e a doutora Fran, nós nos sentamos e estudamos bem a questão, né, do crime de homofobia tão falado, mas que não está, né, infelizmente, normatizado. Ele está equiparado. E felizmente, e felizmente mesmo no contexto de pandemia, no contexto de juizado, no contexto de uruguaiana, de tradicionalismo de interior, de uma pessoa hipossuficiente diante de uma empresa, de um cliente, nós tivemos a primeira vitória. E foi uma vitória, para a gente foi incrível, né? A gente vibrou, eu e a Fran, quando saiu a sentença, a gente vibrou como crianças, né? Foi muito, muito feliz para a gente. Que bacana, gurias. E eu pergunto para vocês, na época em que vocês precisaram fazer ali as denúncias, entrar com o processo e até mesmo instruí-lo, né, com as provas, ali as manifestações no judiciário, vocês perceberam ou enfrentaram algum tipo de discriminação, mesmo que ainda velada? A gente sabe que isso é muito comum, mas por parte da delegacia, do judiciário, da promotoria, qual foi a experiência de vocês? Não, eu não senti isso. Doutora Fran pode. Também não. Eu acho que nem, no caso, a vítima também não relatou nada, até porque a ocorrência foi online, né? Foi registrada online. O processo todo o procedimento foi online, então, pelo menos nessa parte não tivemos. Eu fiquei até surpreendida positivamente com a sentença. Com a sentença que trouxe tantas questões, até mesmo morais, sabe? A sentença, em vários momentos, ela falou sobre, não sei, a internet não ser território de ninguém, sobre o respeito à diversidade, sobre o respeito às pessoas. Eu acho que eu esperava uma sentença mais técnica no sentido de, realmente é crime e eu vou te dar essa indenização. Quando eu li a sentença, eu fiquei emocionada porque foi uma sentença que trouxe a parte também moral, emocional, a parte que eu acho que essas sentenças trazem também um pagamento nesse sentido, que às vezes a sentença ela vem e ela é fria, né? Às vezes ela é uma sentença assim, realmente isso aqui aconteceu, vou dar, né? A gente quer tudo direito, sabe que a gente pega sentenças, a pessoa disse que aconteceu isso. De fato, assiste razão.
Não, ela veio uma sentença rica, ela veio uma sentença da juíza leiga, que trouxe uma sentença muito positiva, né? Uma sentença trazendo, assim, falando, a internet não é lugar de ninguém, o fato de não falar da parte não inibe, é um crime, e precisa se respeitar, isso é o tipo de coisa que a gente precisa coibir, tudo isso tinha na sentença. E aí, quando veio a sentença do juiz Togado, ela reforçou tudo isso, trazendo inclusive trechos de livros, trazendo uma ideia, né, mais forte. Então, nossa, foi muito legal. E não tivemos, eu esperava algum entrave, até um pouco mais de uma coisa mais seca, mas foi bem legal nesse sentido. Que bacana. Vocês já nos trouxeram ali que esses crimes eles são inafiançáveis e imprescritíveis, né? Então, eu gostaria que vocês, para a gente se encaminhar aqui para o final, para encerrar a nossa live, nos mencionassem, assim, caso alguém tenha sofrido algum tipo de discriminação e crime, né? Tenha sido vítima desse crime, que saiba, neste momento, que ele é imprescritível, logo você consegue tomar as medidas cabíveis, né? E caso a pessoa deseje tomar esse tipo de medidas, o que elas precisam fazer, aonde que elas precisam ir, quais os procedimentos que elas devem de início dar entrada. Vou deixar a doutora Fran falar, que senão só eu falo. O inicial é registrar uma ocorrência, né, na Polícia Civil, registrar uma ocorrência, relatar todo o fato. Se já tiver provas, como foi o nosso caso, que a doutora Rafa comentou, nós já tínhamos as provas escritas, tínhamos os prints das telas, nos facilitou muito, né? Tanto que não precisou nem ser ouvidas testemunhas, não precisaram serem ouvidas testemunhas no nosso processo, né? Mas se tiver testemunha também, buscar um eu passo profissional, né? Ocorrência. E o advogado de sua confiança, de preferência Exato. um advogado que tenha uma afinidade com a questão, é uma questão muito emocional, é uma questão que, né, eu acho que buscar o acolhimento profissional de um advogado de sua confiança é também muito importante, como a doutora Fran falou, e registrar o máximo de provas possíveis. Sim. Gurias, então, gurias e guris, para a gente finalizar aqui, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e frisar nesses pontos, né, de que não mencionar o nome da pessoa não afasta a responsabilização, né, mesmo que o teu nome não esteja lá, mas tu perceba que aquela ofensa, que aquele crime está sendo cometido contra ti. Tome as medidas cabíveis, porque, como bem disse a doutora Rafaela, a internet não é uma terra sem lei e a gente precisa, né, barrar esse tipo de situação. Não adianta a gente não ser homofóbico. Não, tu tem que combater esse tipo de crime quando ele acontece. Eu não sou homofóbico. Não basta não ser homofóbico, tá? Não ser homofóbico é o mínimo. Tu tem que, quando surgir esse tipo de situação, vivenciar esse tipo de situação, buscar ali reparar e se impor, né? E a gente precisa combater o preconceito em todas as suas formas, né? Em todas as siglas da comunidade e buscar o acolhimento de profissionais que estejam qualificados para isso e que queiram ajudar e resolver, né? Com certeza, sem dúvida. Eu acho que foi falado também nos comentários. Não tá havendo punição. Então vamos buscar, né? É uma busca. A cada silenciamento é uma injustiça, é uma pessoa que não é punida. E algumas leis, elas só passam a ser válidas de fato quando elas começam a ser executadas, né? A gente fala, a Lei Maria da Penha. Olha a evolução dessa lei. Olha quando ela começou para o resultado. Tudo é uma evolução, né? Hoje nós temos essa equiparação e acredito que, com o passar do tempo, ela vai ser, daqui a 10 anos, talvez a gente sente para conversar de novo e a gente fale de quantas sentenças já temos hoje para Uruguaiana, de quantos cenários isso mudou. Nós talvez possamos falar um dia para os nossos filhos de, olha, você não imagina a bagunça que era na época do Facebook. No Facebook as pessoas faziam isso, e nossos filhos diziam assim, que absurdo, isso já aconteceu.
Como a gente hoje fala de uma série de coisas que aconteceram na época dos nossos pais, que pra gente é um absurdo, mas que precisou ouvir leis, lutas, pessoas, precisou gente dar cara. O Léo citou o Lafon, né, que precisou também dar cara. A gente fala das pessoas trans que lá atrás resolveram sair na rua e ser as afeminadas e as que eram apedrejadas para que hoje a gente tenha mulheres trans empoderadas. A gente precisa talvez hoje a gente precise da inseminação caseira para daqui a 10, 20 anos nós temos uma família plural, né? Quando, na verdade, a hipossuficiência financeira não permite a inseminação lá na clínica, a gente corre para uma caseira, a gente tem advogados militando na questão de vamos registrar essas crianças para daqui a 20 anos a gente falar em família plural, para os nossos filhos não estranharem dupla maternidade, dupla paternidade, para que nossos filhos estranhem no dia que eu contar que eu precisei entrar com esse processo, né? Então, que essa luta não pare, e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Foi um prazer estar nessa live e que venham as próximas. E deixar logo antecipado meu beijo imenso para todos vocês. E é isso, obrigada, tá? Que essa seja a primeira sentença favorável de muitas, né? Que tenham outras, que as pessoas busquem seus direitos, não deixem passar. É como a Leandra falou, não basta, tem que lutar contra, não pode deixar passar. Então, eu espero que mais pessoas procurem seus direitos, entrem com ações, tanto as criminais como a reparação de danos, porque não adianta, é aquilo, a pessoa só vai sentir se tocar no bolso. Nesse caso da pena pecuniária, só vai sentir se tocar no bolso. Se houver uma reparação de danos que ela precise se retratar, ela só vai sentir no momento que ela precise se retratar. Uau. Então, eu espero que essa seja a primeira sentença de muitas aqui na cidade e no Brasil, no Rio Grande do Sul, né? Que a gente sabe que é um estado mais cabeça fechada, né? Então é isso, já vou deixar meu beijo também. Obrigada pelo convite, Leandra. Obrigado, gurizes e gurias. Muito obrigada pelo convite. Foi ótimo participar. Eu queria aproveitar para agradecer também o convite, Leandra. Agradecer a fala das meninas. Eu tenho um respeito muito grande por vocês três, né? São pessoas que eu tenho muito carinho. E fiquei muito feliz com as palavras, né? Fiquei emocionado, inclusive, com as palavras. E é importante a gente ter esse espaço, né? Para falar. É importante que as pessoas nos escutem. E é importante que eu sei que eu estou nesse espaço com pessoas que realmente se importam com isso. Isso já me deixa bem feliz. Eu vou dizer assim, o Léo, a gente está falando mesmo do orgulho, né? Às vezes as pessoas comentam muito, por que orgulho? O Léo, com 8 anos, que às vezes ia dançar lambada e rebolava um pouquinho para mais e era repreendido. O Léo, que queria ter uma Barbie e brincava escondido com a Barbie da irmã, porque não era um brinquedo para menino, né? O Léo que entrava na escola e era chacota, ele não imaginava que talvez ele tivesse hoje aqui com 41 anos, casado, né, com o marido dele, na casa dele, compartilhando, por exemplo, dessas experiências e vendo outras pessoas engajadas além do Léo nisso. Porque só o Léo não adianta, né? Não adianta só a pessoa que é homossexual ali achar que ela vai conseguir mudar tudo sozinha se não tiver uma base de apoio que consiste em nossa família, né? Mas também essas pessoas que a gente pode confiar que estão na nossa volta. A gente não está sozinho, né? E é muito importante ter aliados nisso, né? É muito importante que a gente saber que a gente tem aliados nisso. E quando a gente vê que isso é real e é de coração, como eu percebo de vocês, né? Dá aquele quentinho saber que a gente está no caminho certo, né? Porque é um lugar que eu não imaginaria que eu estaria agora, falando sobre isso. E quem sabe, daqui a um tempo, como a Rafa falou, né? A gente olha e pensa, nossa, acontecia isso lá em Uruguaiana, olha só, né? Que barbaridade, como fala, que barbaridade. Acontecia isso em Uruguaiana, mas teve pessoas que deram o peito, né? Quando eu era jovenzinho, pequenininho, eram poucas pessoas. Agora a gente vê uma gurizada completamente empoderada,
Isso não muda o que acontece, porque o preconceito segue acontecendo, mas eu percebo que é uma maneira em como as pessoas estão enfrentando isso, né? E isso se dá por ações como essa, né? Aos pouquinhos. E eu reforço que também não adianta apenas ações individuais, a gente precisa a gente precisa desse pensamento político, né? Eu acho que a nossa comunidade ela é um pouco desarticulada politicamente, uma coisa que está acontecendo aos poucos, porque nos foi privado vários espaços, inclusive o espaço do debate político, né, de uma maneira que possa nos favorecer de certa forma. Está acontecendo, a gente está vendo Erika Hilton, a gente está vendo pessoas maravilhosas aí representando as nossas causas. E eu acho que isso é um processo que tá indo para acontecer, só que a gente precisa ainda de muito mais consciência, né? De não achar que a política não é um lugar para nós, é um lugar para nós sim. Não que a gente precisa estar num partido político, mas a gente precisa compreender como que funciona, né? E se a gente tem um aparato legal, a gente precisa, né, de alguma ferramenta para que ele aconteça. E então eu quero mais uma vez agradecer esse espaço. Quero agradecer mais uma vez, Leandra, né? Quando a gente começou a conversar sobre isso, eu fiquei muito feliz, né? Ela veio toda, eu queria saber se tu aceita. Tipo, acho que ela achou que ia dizer não. Eu falei, claro, vamos lá, vamos lá. Eu acho importante a gente ter esse espaço. E espero que tenha outros momentos que a gente possa falar sobre isso, sobre outras coisas também. E é isso, muito obrigado. E é resistência, né? O que a gente está fazendo aqui é resistindo, né? Não basta existir, a gente tem que resistir. Sempre. Exatamente. Agradeço, então, a presença de vocês, que tenham aceitado o meu convite. Reforço e assino embaixo tudo que vocês falaram. E os três também são referência, pessoas maravilhosas que eu admiro grandemente. A Rafa agora estou conhecendo, né? Conheci a partir desse caso, mas já admiro muito. Então, que possamos resistir, né? E estejamos aliados à causa. Independente de qualquer situação ou circunstância, que saibamos e possamos contar, né, com esse tipo de apoio e com esse tipo de atendimento especializado, humanizado, acolhimento, empatia, que isso é muito importante. A gente vê, como bem disse o Léo ali, às vezes, e até nos comentários ali, alguma coisa ali, que pessoas se beneficiando da causa, né? Usando isso mais numa questão de marketing, de mídia social ali, mas realmente não se importa com a causa em si e em resolver, em solucionar, em ajudar, né? Então, que sejamos resistência e que não reforçamos aquela ideia, né? De que não basta não ser homofóbico, a gente precisa buscar os mecanismos e os meios judiciais de coibir esse tipo de situação. Agradeço, então, a presença de vocês, agradeço todo mundo que participou da live. Vi que teve vários comentários aí, agradeço a presença de todos e o engajamento e os comentários, as curtidas. Obrigada, gente. É isso. Vamos, meninos, até o próximo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que vocês saiam para que eu consiga ficar na live e salvar ela aqui no final. E aí ela vai ficar salva. Para quem não conseguiu nos assistir, ela vai ficar salva ali no meu perfil. E depois a gente vai subir ela no YouTube também. Tá bem? Beijos. Uma boa noite, um bom final de domingo e um bom início de semana para todos. Tchau, tchau. Tchau.